A informação que eu li ontem é que o Ancelotti custaria 50 milhões de reais por ano, tá? Para a CBF. O que daria, vamos lá, 4 milhões e 200 mil reais por mês, tá? 4 milhões e 200 mil reais por mês. Já o Jorge Jesus, ele custaria 31 milhões de reais por ano, o que daria aí 2 milhões e 600 mil reais por mês. Agora, um deles é um treinador de muito mais peso, né? É um treinador de mais peso, que é o Ancelotti, óbvio. Muito mais peso e muito melhor que o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus chegou perto da carreira do Ancelotti, multicampeão de Champions, ganhou todas as principais ligas do futebol europeu. E do outro lado, o Jorge Jesus. Agora, Mauro, você falou sobre o Dorival. Sobre o Dorival, não. Sobre o Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano, ele falou sobre a saída do Dorival e ele usou a expressão um dia triste, né? Eu vou colocar aqui na tela o que falou o diretor técnico, o diretor de futebol da seleção brasileira, né? O Rodrigo Caetano. Ele disse o seguinte: toda interrupção é dolorosa, principalmente de um cara como Dorival Júnior, que além de ser um grande treinador, é um grande amigo. Hoje, ele falou isso na sexta-feira, né? Tivemos uma reunião com o presidente da CBF. Esse tipo de situação foi definida apenas hoje. Dia triste para mim, particularmente, mas conforme a missão que tenho, me resta olhar para frente nessa futura escolha de um novo comandante. Aí o Rodrigo Caetano, diretor de futebol da CBF, ele continua. Eu sou funcionário da CBF, contratado até 2026 para comandar as seleções e sempre tive autonomia para as questões relacionadas às seleções. É claro que essa questão do treinador é uma decisão do presidente, presidencial. É assim que funciona em clube, porque é um cargo de confiança. Mas em relação às minhas funções e atribuições, no que diz respeito a todo o staff também, sempre foi algo que ele me deu as condições para tomada de decisão e para comandar e liderar esse processo, Mauro. Essa declaração do Rodrigo é meio que tentando, né, ir de encontro às críticas de que há um esvaziamento, né, do diretor, já que não foi ele que decidiu pela saída do Dorival. Agora, o que falar dessas declarações do Rodrigo Caetano e dessa estrutura da CBF hoje no futebol, Mauro, onde passaram 3 treinadores, Ramon Menezes eu acho que nem dá para considerar, né? Porque é até um absurdo a gente ver que a CBF botou Ramon Menezes para ser treinador por mais que interino, é a seleção brasileira, não dá para o Ramon Menezes ser o treinador. Mas agora, diante dessas 2 últimas escolhas, Diniz, agora Dorival Júnior, e com essas declarações do Rodrigo, o que falar sobre essa estrutura, Mauro, da CBF? Essa frase do Rodrigo Caetano é um negócio constrangedor, né? Ele praticamente diz o seguinte: olha, eu não mando nada, não apito nada, quem decide é o presidente. O que ele faz lá, então? O diretor de seleções é um ex-jogador, é um profissional há tanto tempo na área, ele não participa da decisão, então vai na cabeça do Edinaldo, que é um dirigente esportivo. Ele deveria ser o cara mais especializado para fazer essa escolha. Fica fácil entender por que são tantos fracassos seguidos. É basicamente o seguinte: olha, eu não apito nada. É o que ele está dizendo. Eu ficaria envergonhado se eu fosse ele falar um negócio desse. Envergonhado. Que coisa. Eu fiquei com vergonha alheia quando eu vi isso aqui. Impressionante. Oh, não, isso é uma decisão do presidente. Como assim? Ele não participa, não discute, nada. Meu Deus. Né? Porque é uma situação que as 2 últimas escolhas de treinadores foram muito mal sucedidas, gente. Que foi o Diniz, que teve péssimos resultados em 6 jogos, e foi também, né, agora o Dorival Júnior, com um retrospecto muito ruim, ainda com vexame contra a Argentina. O vexame contra a Argentina, talvez uma derrota normal, não iria... Uma derrota normal talvez não derrubaria o Dorival.
Mas do jeito que foi, com uma seleção desorganizada, com uma seleção passando vergonha, aquilo ali, óbvio, é que gera essa decisão. Agora, o próprio Mauro disse, o Edinaldo não entende nada de futebol, gente. Como é que é o Edinaldo Rodrigues, o cara que vai escolher o treinador da seleção brasileira, se ele não entende nada de futebol? Nada. Isso aí não sou só eu que digo, todo mundo diz. Não sou eu não preciso falar. O Edinaldo Rodrigues não entende nada de futebol. Agora, se o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol, está dizendo que é o Edinaldo que escolhe o treinador, aí é que a gente tem que ficar com frio na barriga, Bruno Prado. Porque, me desculpa, ele está indo agora atrás do Jorge Jesus e do Ancelotti por nome, porque ele não tem ideia de como joga cada um desses treinadores, de qual é o esquema favorito deles, por que eles chegaram aonde eles chegaram. Vai arriscar perguntar para o presidente da CBF. Edinaldo, me diz uma coisa, por que você está pensando no Ancelotti? Quais as principais características do estilo de jogo do Ancelotti que te agradam? Ele não vai falar nada, eu te garanto. Ele vai dizer o seguinte, é um treinador multicampeão, é o treinador do Real Madrid, sabe trabalhar com estrelas, está acostumado a lidar com estrelas, ganhou muitos títulos importantes, nem os títulos que o cara ganhou ele deve saber. E a mesma coisa do Jorge Jesus. Então, pra gente, é meio constrangedor ver o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol, falar que quem escolhe o treinador é o presidente, ou seja, pelo jeito não tem nem debate. Quem escolhe é um presidente, Bruno Prado, que não entende nada. É meio bizarra essa situação, né, Bruno? Porque, tudo bem, se ele contratar o Ancelotti ou o Jorge Jesus, vão ser excelentes nomes. Mas ele nem tem ideia do porquê que ele está contratando esses caras. É assim mesmo que funciona, é isso mesmo. Ele é um cara que está há muito tempo no futebol, na parte política do futebol. O Edinaldo Rodrigues não é da parte técnica, ele é da parte política. Ele foi presidente da Federação Baiana por muitos anos, depois foi um dos vices da CBF e está aí na presidência já há algum tempo. Ele é um cara, é um político, não é um cara que vai fazer uma escolha, como você falou, vai analisar como é que o time estava jogando, o que precisa melhorar, que tipo de jogo você quer para o seu time, aí você vai buscar um treinador que se encaixe no que você quer para o seu time. Não vai acontecer. É uma escolha de um político que vai ver muito a repercussão do que está acontecendo na mídia, o que estão falando, quais nomes vão ser bem aceitos, e vai tentar e vai contratar e torcer para dar certo. É basicamente isso. Mas realmente aí fica ruim, né? Porque você tem um cara aqui, na teoria, da parte técnica, que é o Rodrigo Caetano, você tem lá o Cícero Souza, que trabalhou no Palmeiras, então ele que comanda, teoricamente, o futebol da CBF, da Seleção Brasileira, é o Rodrigo Caetano. Então a escolha deveria passar por ele. Até, claro, o presidente pode opinar, ele é o presidente, mas acho que a voz que é mais forte deveria ser do diretor de futebol. Eu não estou nem avaliando se é o melhor diretor de futebol possível ou não, mas é ele que está ali. Então, deveria ser uma escolha técnica de um cara que comanda o futebol e que, na teoria, é um cara da parte técnica, não da parte política. Mas a escolha é do presidente. Isso sempre é falado, né, que o Edinaldo é bem centralizador nesse tipo de escolha, mas não é um cara capacitado tecnicamente para escolher e entender o que a seleção precisa dentro de campo. Não, mas porque dá preocupação, né? Porque eu imaginava, pelo menos, que ele debatia com o Rodrigo Caetano, que ele debatia com pessoas que entendem mais de futebol do que ele, mas pelo que o próprio Rodrigo Caetano falou, né, Bruno? Não tem o debate. Tipo, quem escolhe é o presidente, ele falou. Foram as palavras dele, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Foram as palavras do Rodrigo Caetano. É claro que essa questão de treinador é uma decisão presidencial. Ou seja, não tem debate. E aí assusta saber que um cara que não entende nada de bola é o responsável por isso, porque eu imaginava que ele debatia ali com o Rodrigo Caetano, que ele debatia com o Juan, que foi um ex-zagueiraço, que sabe de futebol, mas não, é dele, de um cara que é puramente cartola, e é por isso que as escolhas têm sido tão patéticas. Agora é óbvio, né, que o próximo, ele vai fazer questão de trazer um cara de renome, que aí não tem como criticar, mas ele não sabe por que ele está contratando.